Deus me deu uma mensagem simples, mas se você entender essa mensagem, eu garanto para você que vai mudar a sua história de vida. Amém? Até porque a Bíblia é simples. A Bíblia não é muito complexa. Nós é que complicamos tudo. Coloca para mim esse Eclesiastes 7:29. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez mas nós podia parar o culto aqui, né? Podia ou não? Podia parar o culto aqui ou não? Deus nos fez simples e direitos. Nós que complicamos tudo. Tem um monte de gente tirando foto. Tira a foto aí e coloca lá no teu armário, assim, para todo dia você enxergar isso. Isso vai mudar a tua vida. Sabe quem escreveu isso aí? Foi só o cara mais sábio da face da terra, chamado Salomão. O homem que teve a maior sabedoria dada por Deus, ele escreveu isso. Então as coisas de Deus são simples. Nós que complicamos tudo. Precisamos descomplicar, precisamos entender algumas coisas. E quando a gente entende, eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia, ela não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser entendida. A Bíblia é uma história, se você parar para refletir, a Bíblia é uma história de um pai e um filho andando juntos. O Antigo Testamento, o pai aponta o tempo todo para o filho: ó, vai vir meu filho, vai vir meu filho, vai vir meu filho, vai vir meu filho. Aí a gente vai para o Novo Testamento, o filho aparece em cena. O filho, quando aparece, você vai assim: a glória do meu pai, a glória do meu pai, a glória do meu pai, a glória do meu pai. A Bíblia inteira é pai e filho andando junto. É o pai apontando para o filho apontando para o pai. O que nós precisamos entender com isso? Tudo que a gente faz na vida não tem a ver conosco, tem a ver com o nosso... Fala, tem a ver com o nosso... Por isso, quando você prospera, as pessoas vêm te elogiar, isso não é uma falsa modéstia. A glória não é tua, a glória é do teu pai. Se você entender isso, se você andar na terra entendendo que o teu pai está o tempo todo olhando para você e que você não pode desapontar a tua vida muda. É só você prestar atenção e que pai e filho andam juntos o tempo todo. Lembra do Big Brother? As pessoas são vistas ali o tempo todo. É mais do que aquilo ali. Então assim, eu quero nessa noite, eu quero construir contigo algo em Deus, amém? Eu dei um tema para essa mensagem, diz assim: a cegueira espiritual. Se a gente parar para refletir hoje, as pessoas estão cegas. O maior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não vê. O maior cego é aquele que consegue olhar, contemplar as coisas, mas não consegue enxergar o que está por trás delas. O maior cego é aquele que não consegue de fato ver aquilo que Deus está fazendo. Esse é o maior cego. Então quero essa noite, quero contigo em João capítulo 9, um texto muito, mas muito conhecido. E nós vamos caminhar junto nele, amém? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego ele era cego e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus que tu traga uma sabedoria do alto sobre nós. Leva cada uma dessas mentes cativas ao teu altar.
que todo e qualquer espírito de distração que tenta atuar no nosso meio, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Traga para a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, uma concentração neste dia. Nos ajuda a entender um pouco melhor o que significa cegueira espiritual. Fala conosco de uma forma clara, objetiva, para que não tenhamos dúvida e quando sairmos da tua casa, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te adoro nesta noite e peço que tu me escondas atrás da tua cruz. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Assim como esse cego não podia ver, muitas pessoas nos dias de hoje vivem numa escuridão. Eu queria que você tentasse imaginar. Uma coisa é uma pessoa que ficou cega. Ela já teve a oportunidade de ver e ela ficou cega. Agora, uma pessoa que nasceu, que é cego de nascença, essa pessoa, ela nunca viu a luz do dia. Ela nunca conseguiu ver alguma coisa que ela pudesse contemplar. Ela nunca viu nada, é só escuridão. Assim são muitos homens e mulheres nesta terra que andam de cabeça erguida por este lugar, mas não conseguem ver aquilo que o Senhor quer lhe mostrar. Pessoas que aparentemente andam na luz, como nesse dia, aqui hoje, aqui dentro da igreja. Muitas luzes, tudo claro, andam diante das luzes, mas infelizmente a sua vida é por si só uma escuridão. É uma vida escura, é uma vida sem luz, é uma vida sem brilho. É uma vida onde a pessoa, ela vem para a igreja, ela ora, ela busca Deus, mas ela não consegue contemplar a beleza que o Senhor fez nesta terra. Ela não consegue colocar em prática, ela não consegue externar a grandeza, a felicidade que está dentro dela, só pelo fato dela respirar um ar, estar viva. Ela não consegue contemplar isso, porque infelizmente, apesar de ver, ou melhor, apesar de enxergar, ela não consegue ver aquilo que o Senhor quer lhe mostrar. Eu quero nessa noite, em poucas palavras, eu quero simplesmente compartilhar contigo algo que Deus falou ao meu espírito. Perceba que esse homem, os discípulos perguntam: Senhor, quem nasceu cego? Foi ele? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Ele fala assim: não fica preocupado da onde vem o problema. Vamos estar preocupados em entender que tudo isso é necessário para que o poder de Deus se manifeste. Deus essa noite, Ele não te chamou e não me chamou para que a gente fique perguntando o porquê que a nossa vida está assim, o porquê que a nossa vida está assim. Não, Deus nos chamou essa noite para dizer o seguinte: ei, não procure saber o porquê que está assim. Vamos a partir de hoje manifestar a glória de Deus sobre nós e vamos começar a ver aquilo que nós não víamos. Vamos começar a contemplar aquilo que nós não sabíamos contemplar. Quer que eu te dê um exemplo simples? Muitas vezes chegamos na nossa casa e não contemplamos os nossos. Muitas vezes chegamos na nossa casa, por mais humilde que ela seja, mas não olhamos para o alto e não agradecemos a Deus por termos um lar, enquanto muitos não têm onde dormir. Muitas vezes chegamos em casa, olhamos para os nossos filhos e só sabemos murmurar e lançar palavras de maldição sobre eles, quando na verdade o Senhor nos deu, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor, e eu não posso amaldiçoar aquilo que não é meu. Você está comigo aqui essa noite? Então eu quero que nessa noite a gente construa algo junto e a gente entenda que Deus fez as coisas simples e... já esqueceu, né? Ah, tá, simples e direito, mas nós que complicamos tudo. Então Deus quer nos mostrar que muitas vezes o cego não é aquele cego de nascença, mas o cego somos nós. Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente condena, quando na verdade o cego daquela situação somos nós, que não estamos enxergando o porquê que Deus nos colocou diante daquilo para sermos bênçãos na vida daqueles. Existem problemas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes emprestamos a nossa boca para reclamar, quando na verdade Deus está nos dando uma oportunidade de manifestar o poder dele através de nós, e que as pessoas que estão do outro lado vejam o Deus a qual nós carregamos, mas nós não entendemos, porque nós somos cegos espirituais e não conseguimos ver. Eu quero essa noite despertar você em espírito, e eu quero falar contigo te mostrando que
Deus, ele precisa fazer com que as pessoas na terra entendam de fato quem Ele é. Se fala muito de Deus, se busca-se muito a Deus, mas é triste dizer isso, poucos conhecem a Deus. O número de evangélicos no Brasil cresce assustadoramente, mas o Brasil não muda, pelo contrário, cada vez pior. Hoje, domingo, as igrejas estão lotadas. É duro o que eu vou te falar, e me perdoe a sinceridade, mas igrejas cheias de muitas pessoas vazias. Deus está esperando uma movimentação minha e tua, para que nós possamos colocar em prática, possamos exalar o bom perfume de Cristo, chegar em ambientes, e os ambientes que aparentemente eram tóxicos, se transformem em ambientes de graça, de poder. Precisamos entrar em ambientes e não permitir que os ambientes entrem em nós, mas nós possamos entrar nos ambientes e transformá-los através daquilo que nós carregamos. Jesus, ele quando fala com os discípulos, assim, não, vocês não estão entendendo, não tem a ver com ele, nem tampouco com os pais dele, tem a ver comigo. Esse cego, eu fico imaginando Jesus falando para ele, esse cego a gente não passou por aqui por um acaso, eu sabia que ele estava aqui. E o meu propósito foi passar aqui para falar com vocês e não com o cego. Eu vou até curar o cego, mas na verdade eu quero curar é vocês, não é um cego. Porque muitas vezes a gente passa por alguns ambientes e a gente fica perguntando o porquê das coisas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver com o porquê das coisas, tem que ver o pra quê. Eu me lembro que quando eu perdi minha mãe foi assassinada, e eu nunca perguntei para Deus por quê, eu perguntei para quê. Para que você permitiu que isso acontecesse? Hoje eu entendo que tudo isso, entenda bem, Deus não fez, mas Ele permitiu que acontecesse, porque tudo está debaixo da soberania de Deus. Ele permitiu que isso acontecesse para que eu me transformasse no homem que eu sou hoje, porque eu era um filhinho de mamãe. A mamãe cuidava do bebê. Eu tinha 20 e poucos anos, a mamãe levava a comidinha no prato para comer. Acabei, eu dava lá, minha mãe ia buscar o prato e botava para lavar. Então o bebê não crescia. E muitas vezes para o bebê crescer, a gente não tem que perguntar o porquê, mas é para quê. Você está comigo aqui essa noite ou não? Eu quero te dizer que muitas vezes dói em mim e em você algumas transformações, mas são necessárias. E perceba que Jesus, ele cospe no chão, ele faz uma lama, ele faz um lodo, e ele passa na vista do cego, e ele fala assim, vai lá no tanque de Siloé, chamado enviado, e lava. Ele lava e volta curado. Perceba que Jesus está dizendo para ele o seguinte, ei, volta à tua origem. Lama está falando do pó da terra. Lama está falando do início de todas as coisas. Se eu e você voltarmos ao início de todas as coisas, aquilo que nós não vemos, nós vamos começar a enxergar. Aquilo que muitas vezes para nós é complicado, porque quando a gente vê uma coisa que a gente não concorda, a gente sempre vai criticar aquilo que a gente não concorda. Mas não tem a ver com aquilo que a gente concorda ou discorda. Tem a ver com aquilo que Deus permite que aconteça. Hoje, no almoço, eu conversava com um casal muito precioso, não sei nem se eles estão aqui. E a gente estava conversando, e eles trabalham no Kids. E é só um parênteses aqui, mas tem a ver com a mensagem. E aí a gente conversando, ele falou o seguinte, não pastor, é uma bênção. Você acredita, pastor, que com as pessoas novas da igreja a gente não tem problema, a gente tem mais problema com as pessoas antigas. E principalmente com liderança. Porque as pessoas, elas não sabem cumprir regra. Elas querem chegar lá, e por serem antigas, e por terem cargo, elas querem passar na frente de todo mundo. O que eu quero te mostrar é que a gente está cego e a gente não consegue ver. E as pessoas que fazem isso, entenda bem, elas não fazem por maldade, só que elas não conseguem mais ver. E por não enxergarem, por não ver, elas acabam fazendo coisas que não deveriam. Quando na verdade nós fomos chamados para dar um bom exemplo, porque o nosso testemunho, o pai do Reinaldo diz que um bom testemunho, ele grita mais alto do que palavra. Deus nos chamou simplesmente para fazer coisas simples. E talvez pregar a palavra não é chegar na fila ali e começar xaramandarabaiá, não é isso não. Às vezes é chegar na fila e entrar atrás da fila e se comportar como uma pessoa normal. E falar assim, mas você não é o pastor? Sou, mas eu sou igual a você, eu estou na fila.
Eu falei para vocês que essa noite é uma mensagem simples, direita, mas vai descomplicar muita coisa na tua e na minha vida. Deus está nos chamando, igreja, para fazermos coisas muito simples. A gente acha que vir para o culto, hoje o pastor vai rodopiar lá em cima. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta falar em língua no domingo e não guardar a língua na segunda. Não adianta rodopiar aqui e quando chegar lá fora, não estender a mão para aquele que necessita da sua ajuda. Não adianta nada. Isso aqui não é uma performance. Isso aqui é um extrato. Grava isso no teu espírito. Esse lugar aqui é um extrato de quem eu sou ali embaixo. Eu não sou um personagem no domingo e na segunda-feira eu sou outro. Pelo contrário, todos os dias eu sou um ser humano que quando eu venho aqui, eu venho expor de fato quem eu sou e quem é Cristo na minha vida. É esse evangelho que nós precisamos. O mundo lá fora está cansado de um evangelho blá blá blá. Eis que te digo, varão, eu vejo uma carruagem de fogo. Aí eles começam a complicar tudo. Aí tu não entende nada, nem qual é a revelação. O papo é reto. Jesus nunca ficou dando muita volta. Ele fala assim: ei, o que queres que eu te faça? Jesus não ficava: eis que te digo, eu estou vendo aqui que tu não está enxergando bem. Não, não. O que queres que eu te faça? Se eu estiver mentindo, briga ali com o livro. Não briga comigo. As coisas de Deus são simples. Nós complicamos tudo, igreja. Nós precisamos entrar em um lugar em Deus e buscar uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado. Eu canso de falar para vocês, você deve estar conhecendo de quais salteados Isaías 59, que é um texto que eu carrego na minha vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão tapados para ouvir o seu clamor, mas as vossas transgressões, os vossos pecados, fazem separação de vocês com Deus. A única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado, ou melhor, nada nos separa do amor de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E perceba uma coisa: quando eu digo nos afasta de Deus, não afasta Deus de nós, nos afasta de Deus. Porque quando Deus desceu lá no Éden para falar com Adão, quem se afastou foi Adão, não foi Deus. Deus nunca falta compromisso. Ele combinou de estar no culto, ele vai estar no culto. A gente que muitas vezes falta. Então eu quero voltar para o texto, e o texto continua dizendo, coloca para mim o versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras. Olha só, é necessário que façamos as obras. Façamos quem? Sou eu que vou fazer? Quem vai fazer? Nós. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Só que olha que interessante, a Bíblia diz que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em... Então se Cristo vive em mim, Ele é a luz do mundo. Quando Ele vive em mim, eu passo a ser a luz do mundo. Deus nos chamou para que possamos chegar em ambientes de trevas e trazer a luz. Eu já falei algumas vezes aqui, tem pessoas que chegam na igreja e falam assim: pastor, minha vida era normal. Quando eu entrei para a igreja, minha vida virou uma bagunça só. Eu falei: não virou uma bagunça. Jesus chegou ali e apertou o interruptor. Plac. Só acendeu a luz. A tua vida já era uma bagunça. Mas como era uma escuridão, você não via. Jesus agora só acendeu a luz. Quando acende a luz, vem a bagunça. Jesus não mudou a tua vida. Pelo contrário, ele, quando muda, ele muda para melhor, nunca para pior. Mas ele precisa revelar algumas coisas que precisam ser reveladas. Porque a gente só tem uma transformação se a gente reconhece. Lembra Isaías? Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5. Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Todo mundo era culpado. Aí no capítulo 6 assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ah, acabou. Viu o Senhor, tudo mudou. Aí ele fala assim: ai de mim. Não era mais ai de ti. Porque o ai de ti é até que a gente não veja o Senhor. Mas quando a gente deixa de ser cego e começa a ver, não é mais ai de ti, é ai de mim. Porque a transformação precisa começar em mim, antes de começar em alguém. Sabe por que muitos na igreja não são transformados? Porque não reconhecem a transformação que precisa. Isaías fala assim: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Ah, peraí então, Isaías. Pega uma tenaz lá, vem um anjo e toca nos lábios de Isaías. Aí ele começa a profetizar.
Se Isaías dissesse, eu sou um homem de mente impura, não tem problema, Isaías, pega tenaz e toca na mente. Eu sou um homem de ouvidos impuros, toca no ouvido, porque Deus só vai tocar no lugar que você reconhece que precisa ser tocado. Deus nunca toca num lugar que a gente não reconhece. Se você achar que você enxerga bem, você nunca vai ser curado da tua cegueira. Se você acha que você é um crente perfeito, Deus não vai trabalhar na área que Ele precisa, porque você não reconhece. Você não está aqui comigo essa noite? Eu quero, em nome de Jesus, que juntos construamos algo em Deus. Que possamos perceber que o Evangelho, eu podia chegar aqui e trazer uma mensagem, falar que do grego, do aramaico, do hebraico, que a revelação é essa. Isso é muito legal, eu gosto de estudar a palavra. Eu amo estudar a Bíblia. Mas isso, em alguns momentos, em alguns pontos, são importantes. Mas eu quero nessa noite que você perceba comigo que as coisas mais simples são as mais significantes para mim e para você. Perceba que a gente está aqui num culto, todo mundo se vendo, feliz. Vejo pessoas lindas, arrumadas, bonitas, com um sorriso no rosto. Mas tem muitas coisas que a gente não consegue ver como igreja. Tem pessoas do nosso lado que estão vivendo um problema e a gente não consegue ver, porque nós estamos tão focados para a nossa vida, estamos tão voltados para dentro de nós que a gente não consegue ver. E deixa eu te dizer uma coisa, nós somos mais cegos do que esse cego de nascença. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi o pai dele? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não importa quem pecou. O problema aqui não é quem pecou. O problema aqui não tem a ver com pecado, tem a ver com a manifestação da minha glória. Eu quero fazer com que o meu favor recaia sobre a vida desse homem. Eu passei por aqui para que vocês vissem esse homem, para que vocês entendessem do que eu sou capaz de fazer. Eu passei por aqui para mostrar para vocês que esse homem, sendo um cego de nascença, ele vai começar a enxergar. Interessante que quando esse homem sai, depois você lê o texto na tua casa, as pessoas começam a perguntar, quem foi que te curou? Ele fala assim, não sei. Mas é isso que ele falou assim, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Porque quando Jesus passa na vida de uma pessoa, a pessoa era de um jeito, ela precisa ser de outro. Se a pessoa continua do mesmo jeito que ela era, Jesus ainda não passou na vida dela. Ainda não passou. Ou até passou de raspão. Mas ainda não fez a transformação necessária. Lembra o cego de Betsaida, lembra? Jesus pega ele pela mão, lembra disso? Pega ele pela mão e tira ele da aldeia, lembra disso? Aí depois Jesus cura ele. Por quê? Existem cegueiras que para serem curadas nós precisamos sair de ambiente. Mas existem cegueiras como a desse cego, que simplesmente nós não estamos enxergando, porque Jesus ainda não passou pela nossa história. E quando a gente traz para a nossa vida espiritual, nós somos esse cego. Nós não enxergávamos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Em outras palavras, nós éramos cegos de nascença, nós não sabíamos nem quem nós éramos, não sabíamos nem qual era a nossa identidade, só simplesmente replicávamos a identidade que haviam nos colocado. Até que um dia Jesus entra na nossa vida, Ele passa pela nossa história. Por isso que eu amo a Bíblia diz que não sou eu que escolho Ele, é Ele que me escolhe. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não sou eu que escolho Ele, é Ele que passa por mim e me escolhe. E quando Ele me escolhe, Ele me toca, eu nunca mais fico sendo cego, eu passo a ver. E quando eu vejo, as pessoas quando vêm falar comigo, mas quem fez isso? Fala assim, foi Jesus de Nazaré. Pastor, como você consegue ter um ministério? Não pergunte para mim, pergunte para Jesus de Nazaré. Porque eu nunca pensei em ser pastor, eu não tenho aptidão de pastor, eu não tenho tipo de pastor. Eu não escolhi ser pastor, mas ele disse para mim, ei, você não enxergava, mas agora você vai passar a ver. Então quando eu subo nesse altar, o meu desejo não é expor o meu conhecimento para você, mas quando eu subo aqui, é expor para você o que Ele fez na minha vida, e o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, basta simplesmente você crer. Glorifica ao Senhor. Por isso o testemunho de vida, ele fala muito mais do que as palavras pregadas.
Por isso, quando você anda do lado de alguém que foi transformado, eu não sei se faz sentido para você, mas eu conheço homens que eram da pá virada. Um deles está aqui. Eu conheço homens que eram da pá virada. Quando eles se encontram com Jesus, são transformados. Hoje conversava eu e o pastor Reinaldo. A gente estava falando, cara, como Jesus foi maravilhoso conosco. Cara, nós vivíamos literalmente nas trevas. Ele foi com a mão forte, me tirou de lá, me resgatou. Me apresentou essa bênção. Mulher abençoada, a tua coroa deve estar cheia de brilhantes lá. A tua deve estar lotada. Então a gente percebe que é um testemunho. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu comecei a ver o posicionamento dela. Eu me lembro que quando a gente começou a namorar, eu estava no mundão, eu falei assim, vamos viajar. Ela falou assim, não, tu não está entendendo, a minha mãe não vai deixar a gente viajar. Eu falei, deixa comigo que ela vai deixar sim. Aí eu estufei o peito e fui lá falar com a sogra. Eu falei, sogra, eu estou querendo viajar com a Márcia. Ela falou assim, ih, meu genro, maravilhoso, vamos sim. Escuta aí. Aí, escuta aí, calma aí. 27 anos que ela tinha. Aí nós fomos viajar, aluguei um quarto lá em Penedo. Fui todo feliz. Aí peguei uma suíte que tinha uma antessala e tinha um quarto. Eu falei, vou botar a sogra na antessala e vou pro quarto com a filha. Quando chegou lá, aí comecei a conversar, falou assim, meu genro, você vai dormir aqui, né? Eu falei, não, sogra, eu pensei que ia dormir ali. Ela falou, não, você vai dormir aqui. A gente vai dormir ali. Resumindo, paguei a viagem, gastei dinheiro e dormi na antessala, não arrumei nada. Mas é por isso que eu falei 19 anos que a gente está casado. Porque eu estava, glorifica a Deus. Porque eu tinha hora para chegar ainda, 27 anos. E por isso que eu estou casado, porque eu conheci muitas coisas que eram diferentes. E quando eu conheci o que era bom, aquilo que era diferente passou a não ter valor. Tu consegue entender ou não? Então você, mulher de Deus, se valorize. Você, homem de Deus, se valorize. Enquanto você continuar procurando, você nunca vai achar. Deixa que alguém encontre você. Porque Jesus é assim, ele passou, o cara era cego. Ele passou, mas ele não passou de propósito. Senhor, a Bíblia diz, coloca no versículo 1, olha que lindo. Olha quem vê o cego, não são os discípulos, olha quem vê o cego. Enquanto Jesus caminhava, viu um. Quem viu o cego? Jesus viu primeiro, depois os discípulos viram. Aí os discípulos perguntam, quem pecou? Eles não perguntam, por que será que ele é cego? Ele pergunta assim, pecou. Porque a gente sempre atribui um problema na vida de alguém a um pecado. A gente quando vê um irmão passando a prova, a gente acha que ele está em pecado. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ler a Bíblia com calma, Deus muitas vezes pegou o exército inimigo e fez o exército inimigo invadir Jerusalém. Não foi o inimigo que fez, foi o próprio Deus. Para quê? Para matar o povo dele? Não, para corrigir o povo. A gente acha que por ter problema tem a ver com pecado. E muitas vezes não tem a ver com pecado. Muitas vezes você está em santidade, você está passando uma prova. E deixa eu dizer uma coisa, essa prova não é para te matar. É simplesmente para que se manifeste o poder dele sobre a tua vida. E essa prova muitas vezes você não entende. Mas é para que você possa chegar num lugar onde você acha que é o lugar mais baixo que você pode chegar. E quando você chega lá, Deus te arranca, te joga com força para o alto. Para mostrar que Ele é na tua vida. E que todas as pessoas do teu redor vejam que não tem a ver com o que você faz. Mas tem a ver com a graça e com a misericórdia dele sobre você. É assim que é o Evangelho. E aqui eu fecho. Eu me lembro que em 2012 eu morava sozinho. 2002. Eu morava sozinho, eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu estava vivendo o pior momento financeiro da minha vida. Tudo que eu tinha ganho de dinheiro, eu perdi tudo. Eu larguei Jesus, larguei tudo. Eu comecei a ir para a farra e a farra foi tomando meu dinheiro. Eu fui perdendo tudo. Eu fui morar de aluguel na Canal de Marapendi, 1.100. Eu morei ali sozinho durante algum tempo. E eu me lembro que eu estava vivendo os piores momentos da minha vida. E eu trabalho na corretagem. E eu, naquela época, eu tinha comprado um telefone, que eu nem me lembro mais, você comprava um telefone fixo, mas ele era um telefone móvel. Quem lembra disso? Você tem mais de 50. Aí,
Ele era um telefone móvel. Eu lembro que eu assinei aquele negócio, era baratinho, e eu trabalhava com aquilo. E eu botei anúncio de um apartamento e eu comecei a acreditar que eu ia vender aquele imóvel. Aí me ligou um cliente lá de Goiânia, eu me lembro como se fosse hoje, um cara de Goiânia, um cara muito rico. Eu atendi ele, fui cheio de esperança para mostrar o apartamento. Quando chegou lá, ele falou assim: pô, Leonardo, não é isso que eu quero. Eu quero morar nesse prédio, mas eu não quero esse apartamento. E por ele não querer aquele apartamento, o que eu fiz? Antigamente, hoje não tem mais. Antigamente, você ligava para 102, tu levantava o telefone de qualquer endereço que fosse. Então, eu sentei, eu morava sozinho, eu me lembro que eu sentei em casa, um apartamento lá, um prédio lá na Aquabela, Avenida Senador Betiba, 3.360. 3 torres. A primeira torre tem 27 andares, 4 por andar. A segunda e a terceira torre tem 30 andares, 4 apartamentos por andar. Então, tu faz as contas. 120, 240, 27 vezes 4, 80, 56, 100 e pouco. Enfim, 300 e poucos apartamentos. Não é isso? Eu peguei diante do Espírito Santo, eu peguei o telefone 102 e levantei o telefone do condomínio inteiro. E comecei a ligar para um. Bom dia, tudo bem? Quem fala aqui é Leonardo, a senhora não me conhece. Eu estou com um cliente procurando um apartamento no condomínio, eu queria saber se a senhora tem interesse em vender. Muitas pessoas batiam o telefone na minha cara, nem me respondiam, porque isso é normal. Imagina alguém ligar para a tua casa e perguntar se tu quer vender teu apartamento. Corretor sofre, gente. Corretor sofre. Se você é corretor, se você conhece um corretor, valorize o corretor. Corretor sofre. E eu lembro que eu levantei lá 2 apartamentos. E eu fui cheio de esperança. Eu falei, agora eu vou vender para esse cara. Eu liguei para o cara, ele tinha voltado para Goiânia. A minha esperança foi toda embora. De repente, aquele primeiro apartamento que eu anunciei, que esse cara de Goiânia tocou, me liga um cliente. E esse cliente, quando me liga, eu atendo esse cliente. Eu quero resumir. Para resumir, ele queria comprar o apartamento. Só que ele, para comprar o apartamento dele, ele tinha que vender um outro apartamento dele no Recreio. E eu lembrei de um cliente meu que queria comprar um apartamento no Recreio. Aí eu liguei para o meu cliente, vendi o apartamento dele no Recreio. Esse do Recreio comprou esse meu apartamento. E esse meu apartamento comprou um outro apartamento. Você está aí ou não? Você entendeu o que eu falei ou não? Eu estava querendo vender um apartamento. Eu vendi 3 apartamentos. Eu comprei um carro novo. Eu enchi o bolso de dinheiro. Mas por que eu estou te falando isso? O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Eu estava cego. Eu estava tentando fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Mas Jesus já tinha passado uma vez pela minha vida. Jesus tinha passado pela minha história, Ele tinha me marcado, só que em algum momento eu me perdi. Só que quando eu comecei a voltar a fazer o que eu sabia fazer, que é trabalhar, quando eu comecei a fazer com êxito aquilo que Ele me ensinou a fazer, pela sua infinita misericórdia, mesmo eu estando cego, grava isso no teu espírito e eu vou chegar onde eu quero. Mesmo eu estando cego, pela sua infinita misericórdia, Ele me permitiu voltar a enxergar em um momento. E talvez você me pergunte, mas pastor, peraí, eu não estou entendendo bem. Você estava dizendo que quem é cego não consegue ver, mas só vê quando se encontra com Jesus. Pois é, eu um dia tinha me encontrado com Ele, eu era cego, voltei a ver. Só que me afastei dele e voltei a não enxergar. Só que por eu estar me esforçando para tentar encontrar aquilo que tanto eu desejava, que na minha cabeça o que eu precisava era de dinheiro para viver. E essas vendas me fizeram entender que tudo que aconteceu na minha vida não tinha a ver com a minha forma de trabalhar, mas com a graça que o Deus um dia eu conheci. E ali eu comecei a me lembrar novamente de onde eu saí. Deus muitas vezes vai nos dar experiências na vida para que a gente possa perceber de onde nós saímos. Lembra aquele texto? Lembra-te de onde tu caíste. Porque o lugar aonde você cai é o lugar que você precisa se levantar. Muitas vezes você caiu em algum lugar e Deus simplesmente quer que você se levante. Porque o livro de Ezequiel diz que Ele não fala com um homem caído. Nós precisamos levantar, se reerguer, para que Deus possa falar conosco, nos direcionar e nos levar para o lugar que Ele tem para nós. Você ainda está comigo aqui? O desejo do meu coração essa noite é que nós possamos ver aquilo que muitas vezes não vemos, enxergar aquilo que muitas vezes não enxergamos.
olhar para lugares que muitas vezes não olhamos. Deus, quando Ele te marcou, Ele não te marcou, não tem a ver com a tua história, mas tem a ver com a história de alguém que você vai passar pela vida dele e vai marcar a vida dessa pessoa. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, o Evangelho é sobre o outro. Jesus, Ele é nosso maior exemplo. Jesus veio a essa terra não para ser servido, Ele veio para servir pessoas. Se você nessa noite entender que Deus te levantou para você se preocupar em ajudar outras pessoas, eu garanto para você que o Deus das Escrituras, que não mente, vai começar a fazer por você aquilo que você próprio não pode fazer. Aleluia. O Espírito Santo é muito lindo, que Ele vai nos lembrando coisas. Nessa festa também que eu fui sábado, eu sentei na mesa com um casal muito precioso, que eu casei eles há poucos dias. E olha que coisa incrível. Quem conhece aqui a Dona Antônia, aqui na igreja? Pouca gente conhece. A Dona Antônia é uma senhora. Ela é cega. E ela nunca me viu. Mas ela começou a me ouvir pela internet. Ela começou a assistir a Belém. Ela começou a acreditar que Deus é fiel. E aí uma amiga dela aqui, ela passou o meu telefone para ela, perguntou se podia, eu falei que podia. A Dona Antônia começou a me ligar, eu comecei a conversar com a Dona Antônia. Convidei a Dona Antônia para ver o culto. A Dona Antônia disse para mim: pastor, eu não tenho condições de ir no culto. Eu falei assim: eu vou mandar buscar a senhora. Eu mandei buscar a Dona Antônia em casa. Eu estou sendo a Dona Antônia, botei ela sentada na primeira cadeira aqui, e ela assistiu o culto conosco. Ou melhor, ela ouviu o culto, ela não viu o culto. A Dona Antônia começou a se tornar membro da Belém, mesmo não vendo. E ela está ouvindo, eu tenho certeza que ela está ouvindo agora. Ela não perde um culto. E ela começou a ouvir os cultos da Belém, mas ela não conseguia ver. A Dona Antônia, um belo dia, ela quis vir para a igreja. E ela pegou um Uber. E esse Uber era um Uber de um rapaz, oficial da Marinha, que tinha acabado de perder a sua esposa. Um homem de Deus, um pastor. Primeiro dia que ele estava trabalhando no Uber, ele pegou a Dona Antônia. Sorte dele. A Dona Antônia veio de lá, Jardim América, até aqui, falando de Jesus, falando do pastor dela. E esse homem ficou tão curioso que ele queria conhecer o pastor da Dona Antônia. Passado alguns dias, ele resolveu um dia, ou melhor, perdoa, ele ainda não era viúvo. Passado alguns dias, ele enterrou a sua esposa. Enterrou ela num sábado e no domingo ele estava destruído. Ele resolveu entrar aqui na igreja pela primeira vez, que a Dona Antônia tinha dito para ele da Belém. Ele entrou na igreja pela primeira vez, minha esposa estava pregando sobre Neemias, reconstrução. Ele ficou quietinho no banco dele, eu nem sabia que ele era pastor. Porque quem é, não diz que é. Alguém percebe que é. O tempo passou, e um belo dia, ele estava conversando com uma moça de um outro lugar. E a Dona Antônia, cega, que nunca viu o rostinho dele, entrou no carro dele e falou assim: pastor, essa moça não é para você. Lembra quando Deus mandou Abraão dispensar Agar? Dispensa ela, pastor, porque Deus está enviando a tua bênção, vai chegar daqui a pouco. Ela nunca viu ele, ela só ouvia. Ele já estava um pouco em dúvida, ele largou a bênção. Quer dizer, a bênção, não sei se era bênção, não conheço, não posso falar. Largou. Passado alguns dias, Deus apresentou uma varoa para ele, uma mulher de Deus desse ministério. Uma mulher de Deus que a gente conhece, que se posicionou, ficou aqui, se guardando, esperando em Deus um homem. Para resumir a história, 5 meses eles se conheceram e eu casei eles aqui. Ontem a gente estava conversando e ele estava falando da Dona Antônia. O que isso tem a ver? A Dona Antônia é uma cega, mas uma cega que vê. Enquanto muitos enxergam e não conseguem ver aquilo que uma cega viu. O que eu quero te falar nessa noite aqui, eu encerro, é que o mundo espiritual, lembra que eu falei aqui sobre cegueira espiritual?
É que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o físico. Hoje eu vejo aqui a Marine, o seu esposo, minha esposa, eu vejo vocês. O mundo espiritual eu não vejo, mas eu percebo ele. O desejo do meu coração é que os nossos olhos espirituais se abram, para que a gente possa ver aquilo que muitas vezes a gente não vê, e deixar de ver aquilo que muitas vezes a gente contempla. Se você entender essa mensagem hoje, eu garanto para você, e não tem a ver com o mensageiro, mas tem a ver com a mensagem. Se você entender isso essa noite, a tua vida espiritual vai ser transformada. Porque nós vivemos neste mundo, mas nós não somos dele. Você precisa crer nisso. Isso aqui é um momento, nós estamos aqui por um tempo finito, começa e termina. E a pergunta é: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu nunca vou me saciar. Aleluia. Enche-me de ti até transbordar. Amém. Abre para mim rapidinho, eu estou fechando já. João 9,35, já estou indo para o fim. Quem me dá mais 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5 minutos. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem. Você tá aí comigo ou não? Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E aqui eu fecho. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Enquanto nós não reconhecermos que somos cegos espirituais, vamos continuar no mesmo lugar aonde nos encontramos. Deus separou essa noite para tirar uma cegueira da vista de algumas pessoas. Se você crê nisso, eu te peço em nome de Jesus. Se você crê que Jesus te trouxe essa noite para despertar e trazer uma luz, uma visão que até então você não conseguia ver. Porque o texto é muito claro. Muitos cegos passaram a ver, e aqueles que achavam que viam, na verdade eram os cegos. Não tem a ver com os olhos, tem a ver com o espírito. Enquanto o Gil vai estar adorando bem baixinho, eu quero convidar você a sair do teu lugar, eu quero orar por você aqui à frente. Saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Estenda sua mão para cá. Quero orar por essas pessoas. Pai, eis aqui os teus filhos, pessoas que estão quebrantadas diante do teu altar, pessoas que reconheceram de fato que precisam de um toque. A nossa oração esta noite, Deus, é que o Senhor toque nelas de uma forma diferente. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, que um dia tocou nas suas vestes e ela foi curada. A tua palavra diz que ela tocou no Senhor, o Senhor estava no meio de uma multidão e o Senhor disse: alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Que a fé dessas pessoas, Pai, possa tocar na tua vida nesta noite. Mas eu peço em nome de Jesus, toca neles, Senhor. Toca neles em nome de Jesus, Pai. Tira as escamas dos olhos, Pai, para que eles vejam aquilo que até então não viam. Eu abençoo o teu povo, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida deles.
Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe, que você tenha o melhor final de semana da tua vida. Vá em paz, vá feliz. E que o Senhor abra os teus olhos para que você veja aquilo que até então você não via. Deus te abençoe.